Você já sentiu aquele frio no peito? Como se algo dentro de você tivesse adormecido e mesmo rezando ou lendo a Bíblia, nada mudasse? Pois é, isso não é culpa sua. Muitas vezes a frieza espiritual começa silenciosa, quase despercebida, como uma pequena chama que vai se apagando aos poucos. É exatamente nesse ponto que Deus sussurra, tentando puxar você de volta antes que se perca totalmente. Imagine uma amizade onde você para de conversar, mas espera que tudo continue igual. É assim com a fé. O mais impressionante é que os maiores afastamentos de Deus não surgem de pecados enormes, mas de pequenas concessões que parecem inofensivas. Aquela oração apressada, aquele versículo lido sem sentir. Tudo isso constrói uma distância gradual, quase imperceptível. É como perceber que o carro está queimando óleo só quando o motor começa a falhar. O alerta estava lá, silencioso, mas ignorado. Deus quer que você veja esses sinais antes que o dano seja maior. Hoje, o convite é simples, mas profundo. Reconhecer esses sinais escondidos e entender que há cura. Não se trata de julgamento ou culpa, mas de despertar para uma fé que pode voltar a queimar com intensidade. Neste vídeo, vamos explorar 5 sinais que mostram se você está morno espiritualmente. E mais importante, a forma bíblica de reacender sua chama interior. E se você já sentiu isso antes, saiba que o que vem a seguir vai tocar seu coração de um jeito inesperado. Todos nós, em algum momento, passamos por fases de desânimo espiritual, mesmo aqueles que parecem mais firmes na fé. É normal sentir que a rotina engole a paixão e que as palavras lidas na Bíblia já não despertam aquele calor no coração. Até quem produz conteúdo espiritual enfrenta momentos assim, quando tudo parece estar no automático. A vida nos coloca à prova e muitas vezes nem percebemos que estamos nos afastando devagar. Reconhecer essa fase é o primeiro passo para não deixar que o frio se instale. Houve um período na vida de muitos que, mesmo orando e participando de atividades religiosas, sentiam-se vazios por dentro. É como se você estivesse atravessando o mesmo caminho todos os dias, mas com os olhos vendados. Você se movimenta, mas não percebe a beleza que está ao redor. Essa sensação de estar funcionando no piloto automático é mais comum do que se imagina e não significa fracasso. Significa apenas que é hora de despertar e abrir espaço para Deus agir. Se você se identificar com pelo menos um desses sinais, saiba que não precisa se culpar. Isso é um chamado, um toque suave de Deus, dizendo que ainda há caminho de volta. Este vídeo não é sobre crítica, mas sobre esperança e reconexão. E agora, vamos dar o próximo passo juntos, explorando os sinais que mostram se a sua fé está morna menos. E claro, como reacendê-la com a força da palavra de Deus. Muitas vezes, a oração se torna apenas uma lista de pedidos apressados, quase mecânica, sem coração nem profundidade. É como se alguém mandasse mensagens rápidas para um amigo, sem se importar em ouvir a resposta. Deus não quer esse tipo de contato superficial. Ele deseja um relacionamento vivo, cheio de atenção e autenticidade. Perceber que suas orações estão vazias é o primeiro sinal de que algo esfriou dentro de você. Separar apenas 2 minutos diários para falar com Deus de verdade já muda tudo. A vida corrida faz com que a gente se acomode no modo automático e repita palavras sem sentir o significado. Imagine alguém que conversa com um parceiro apenas por obrigação, sem interesse em ouvir menos. A relação enfraquece, certo? Com Deus é igual. Mateus 6,6 nos ensina a entrar no quarto e conversar em secreto, num diálogo íntimo que transforma o coração. A intimidade acontece quando você para, respira e se abre, mesmo que em silêncio. Uma ação prática
é reservar pequenos momentos de oração sincera todos os dias, ainda que pareçam curtos demais. Pode ser na hora do banho, no trânsito ou antes de dormir. O importante é a intenção e o coração aberto. Com o tempo, você sentirá a diferença. E aquela faísca que parecia apagada começa a brilhar novamente. E quando isso acontece, fica mais fácil perceber o próximo sinal de que a fé precisa ser reacendida. É fácil se perder em vídeos, versículos e frases inspiradoras. Mas perceber que nada disso está sendo aplicado na vida real. É como assistir aulas de academia esperando emagrecer sem se mexer. Parece incrível, mas não funciona. A fé verdadeira não se alimenta apenas do que se vê ou se ouve, mas do que se vive. O problema surge quando a inspiração se torna conforto temporário e a transformação uma promessa distante. Reconhecer isso é o primeiro passo para retomar a prática. Tiago 1:22 nos lembra: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ou seja, ler, ouvir ou assistir não basta. É necessário colocar em ação. Escolher um único versículo por semana e aplica. Na vida cotidiana, é um exercício poderoso. Por exemplo, se a passagem fala sobre generosidade, encontrar uma forma concreta de ajudar alguém próximo faz toda a diferença. A prática torna a fé viva, tangível e transformadora. Um hábito simples é refletir sobre o ensinamento diário e buscar éplica, em pequenos atos. Perdoar alguém, agradecer mais, controlar a impaciência, são gestos discretos, mas que reacendem a chama interior. Quando você percebe que a fé não é só teoria, o coração se aquece e a vida espiritual ganha consistência. E ao sentir essa mudança, fica mais fácil notar o próximo sinal de alerta que Deus nos dá. Às vezes, aquilo que antes incomodava profundamente, agora parece normal, quase invisível. Pequenas concessões vão se somando, e a distância de Deus se torna imperceptível, como se um anestésico espiritual tivesse sido aplicado no coração. É o efeito silencioso do desânimo e da rotina. O que antes causava arrependimento, agora passa despercebido. Perceber essa mudança é um sinal de alerta importante, um convite para se reconectar com o que é verdadeiro e puro. Salmo 139, 23-24, nos mostra a força de pedir a Deus, que sonda o coração e revele o que precisa ser ajustado. É como um exame íntimo e pessoal, onde a consciência se abre para a transformação. Ao se permitir ser vulnerável diante de Deus, você redescobre a sensibilidade ao certo e ao errado, aquilo que precisa de cuidado. A fé não é só seguir regras, mas sentir no coração o impacto de cada escolha e atitude. Uma prática poderosa é fazer pequenas orações ao longo do dia, pedindo ao Espírito Santo discernimento e sensibilidade. Pode ser algo simples, como: Senhor, Master-me, onde estou me afastando de ti. A percepção do pecado volta, não como medo ou culpa, mas como clareza e direção. E quando a sensibilidade renasce, você se prepara naturalmente para enfrentar o próximo sinal, que revela como o medo pode nos afastar de Deus. Quando a leitura da Bíblia começa a incomodar, ou o culto parece pesado, é um sinal de que algo está sendo evitado. Muitas vezes fugimos do confronto espiritual por medo de mudanças, como se o alerta de Deus fosse um peso insuportável. É semelhante a adiar uma consulta médica, mesmo sentindo que algo não vai bem, porque temos medo do diagnóstico. Mas a verdade é que esse desconforto é um convite para a cura e crescimento. Hebreus 4:12 nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de expor o que precisa ser transformado, mas também de trazer restauração. Evitar esses momentos é perder oportunidades de alinhamento e fortalecimento interior. É um chamado para enfrentar, com coragem,
aquilo que nos desafia e nos incomoda. Pequenos passos, como voltar a ler 5 minutos por dia, iniciando pelos Salmos, podem fazer milagres na reconexão com Deus. Ação prática, reiniciar o contato com Deus aos poucos, sem pressão, cria hábito e segurança espiritual. É um lembrete de que o medo não deve paralisar, mas direcionar para a transformação. Ao se expor novamente à palavra, você percebe como o amor de Deus transforma o temor em paz e clareza. E com essa confiança renovada, fica mais fácil reconhecer o último sinal de que a fé precisa ser reacendida. Há momentos em que a fé parece uma rotina e o coração se sente exausto, mesmo seguindo todos os rituais e compromissos espirituais. É como correr em uma esteira sem sair do lugar, esforço constante, mas sem progresso real. Muitas vezes tentamos viver no nosso próprio esforço, sem perceber que Deus nos chama para descansar nele. Reconhecer que o cansaço espiritual não é normal, é um passo importante para se render à verdadeira renovação. Jesus nos lembra em Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. A rendição genuína não é fraqueza, mas coragem de admitir que sozinho não se consegue. É como entregar o peso de uma mochila que estava arrastando há anos. De repente, o alívio e a leveza aparecem. A fé volta a ser viva quando percebemos que não precisamos carregar tudo sozinhos. Uma ação prática é reservar um momento diário de rendição sincera. Simplesmente dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Pode ser breve, mas tem poder transformador. Esse simples ato abre espaço para que a presença de Deus renove o coração, trazendo leveza e clareza. E ao sentir essa renovação, você estará pronto para compreender como a frieza espiritual se instala silenciosamente. Como veremos na conclusão, talvez você tenha percebido que a frieza espiritual não chega de repente. Ela entra silenciosa pelas pequenas portas que deixamos abertas no dia a dia. Como uma gota d'água que vai enchendo um copo até transbordar, os pequenos descuidos acumulam e acabam afetando o coração. Reconhecer esses sinais é um passo de coragem e amor próprio, porque mostra que você ainda se importa com a profundidade da sua fé. Mas aqui está a grande verdade. Deus não nos mostra esses sinais para nos afastar, mas para nos puxar de volta. Cada desconforto, cada cansa ou cada pequena distância é um convite para que Ele reacenda a chama interior. É como perceber que a bateria do celular está baixa menos o aviso. Existe para que você se conecte à fonte de energia e não para desligar de vez. A esperança está sempre disponível para quem se dispõe a se abrir. Hoje pode ser o dia em que você decide voltar a sentir o fogo de Deus. Esse momento de decisão é único e pessoal, e mesmo o menor gesto de rendição pode transformar o coração. E se você já sentiu isso, já percebeu que o caminho de volta é possível e repleto de vida. E agora fica mais natural dar o próximo passo para aprofundar sua fé, como veremos no convite final. Se este vídeo falou com você, que tocou algo profundo no coração, não deixe passar em branco. Um simples gesto de fé, como se inscrever no canal e deixar um amém nos comentários, permite que continuemos juntos nessa jornada de restauração espiritual. É uma forma de dizer: sim, eu quero reacender minha fé e seguir aprendendo. Cada ação, por menor que pareça, fortalece o compromisso com Deus e consigo mesmo. E enquanto você dá esse passo, lembre-se de que a transformação é contínua. Não espere que a mudança aconteça sozinha. Cada clique, cada decisão de se envolver com um conteúdo espiritual é como regar uma planta que estava seca, menos a fé floresce quando a nutrimos.